Quando a gente fala de desvendar os obstáculos no caminho do nosso propósito com Deus, a gente entende que a gente precisa lidar com algumas coisas, e uma delas é a resistência, a incredulidade e a falta de submissão. E nessa jornada existem três erros que, sem você perceber, você comete, onde esses erros vão te distanciar, sabe, de você viver o seu propósito e vão te aprisionar nesses obstáculos que você não consegue superar. E é por isso que eu quero trazer esses erros hoje, porque às vezes a gente comete e a gente nem sabe que está cometendo. E o primeiro erro, quando a gente olha para o Evangelho de Mateus 21, inclusive Jesus vai falar sobre ele. Um erro que eu posso dizer que é muito fácil da gente cometer sem perceber é rejeitar ou ignorar a autoridade que Deus tem na nossa vida. Eu vou te explicar sobre isso melhor. Um erro comum, sabe, é resistir à autoridade, à direção de Deus na nossa vida. Quando, Dani? Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na parábola que nós lemos aqui dos lavradores maus de Mateus, em que os lavradores eles rejeitaram a autoridade do dono da vinha e o resultado daquilo foi uma consequência negativa. Porque quando eles rejeitam ali, ao rejeitar a autoridade de Deus, a gente vai perdendo, gente, o direcionamento e a gente vai se afastando do propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente fala sobre esse rejeitar, às vezes a gente diz assim: como assim eu estou rejeitando a autoridade de Deus? Às vezes Deus dá um comando para você. Como que eu vou saber qual é o comando de Deus? O Espírito Santo que habita em mim, você, ele testifica no nosso coração. Às vezes você está ouvindo uma pregação, uma ministração e Deus está falando sobre aquela área. Às vezes a gente está em um ambiente e do nada a pessoa está conversando um assunto totalmente aleatório e ela vai falar exatamente da situação que você está passando e ela nem sabe o que você está passando e ela está te dando comandos ali. A gente tem que lembrar que um relacionamento profundo com Deus é estar sempre sensível aos sinais dele na nossa vida. Se a gente está ligada com o Senhor, a gente sempre vai perceber os sinais de Deus através de pessoas, de situações e tantas outras coisas que vão acontecer no seu dia a dia. E é por isso que nós precisamos vigiar para que a gente não rejeite a autoridade de Deus na nossa vida e os sinais. Como que eu faço isso? Obedecendo à voz de Deus. Sempre que eu ouvir e saber que aquilo ali é Deus está falando comigo, eu tenho que caminhar em direção do que Ele quer, tá bom? Um outro erro é buscar apenas o benefício pessoal. Um outro erro comum aqui é quando a gente para querer saber só da gente e esquece do outro. Benefício pessoal e a gente esquece do propósito. E aquela parábola ali dos dois filhos que a gente leu em Mateus 21, do 28 ao 32, ela ilustra a importância de uma obediência sincera, em vez de uma mera aparência de religiosidade. Quando eu e você a gente busca apenas benefício pessoal, e quantas pessoas, né, gente, tem procurado só para si? A gente está focando em nós mesmos, em vez do propósito de Deus e do serviço a outra pessoa. Que eu e você não esqueçamos que amar a Deus é servir. Se eu amo, eu sirvo. Servir a Deus é servir pessoas, amar a Deus é amar pessoas. Então vamos vigiar, vamos prestar atenção. Será que eu estou aqui caminhando minha jornada só querendo saber de mim, esquecendo o mundo que fique para lá, que faça a sua vida dar certo, estou preocupada com a minha? Ei, esse não é o caminho que Jesus tem para você. Jesus, todo o tempo, em todas as ministrações que a gente vai refletindo em sua palavra, ele sempre se preocupou em servir, em amar, em se doar. E eu não estou dizendo aqui para você deixar a sua vida de lado e viver o que os outros querem, não, gente. Eu estou falando de amor ao próximo. Faça por você, mas faça também com quem você puder fazer. Ajude, ama, sirva. Tudo que você fizer para essas pessoas, a sua recompensa é do Senhor. E Ele nos recompensa de uma forma incrível, gente. É tão poderoso as coisas de Deus, sabe? Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele cuida da gente em cada detalhe da nossa vida. E finalizando os erros que impedem você de desvendar esses obstáculos do caminho do propósito é a falta de submissão e fé. Um erro frequente, gente, é a falta de submissão. E quando a gente fala de se submeter a Deus, é claro, eu preciso crer, né? Fé. Diante de quê? Dos desafios, dos obstáculos. Em Mateus 21, do 18 ao 22, Jesus, ele amaldiçoou a figueira que não produziu frutos, ensinando ali uma lição de uma fé ativa e da submissão a Deus. Quando falta fé e submissão, a gente vai se tornar limitado em nossa capacidade de alcançar, de viver plenamente o propósito de Deus. Você olha para a sua capacidade e você diz assim: cara, eu não consigo não, eu não consigo dar conta disso aí não. Nunca fiz, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí você bota
anda para trás. Agora, quando você olha, você sabe que você nunca fez, você não tem ideia de como você vai fazer, mas você sabe que foi Deus que mandou você ir, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que criou a situação, foi Deus que te abençoou. Se Ele te deu, Ele vai cuidar de você para você cumprir esse propósito. Então, olha, deixa essa falta de fé de lado, se submete ao Senhor, crê nele, confia nele, que você já é mais que vencedor em Jesus. Então, não vamos mais fazer esses erros, né, gente? O objetivo hoje é a gente avançar nessa transformação de vida através do propósito de Jesus. E por isso, hoje, você vai aplicar, né, as coisas que Deus tem de acordo com a palavra dele. E com certeza isso vai encorajar você a caminhar ainda mais em direção do seu propósito. Para falar ainda mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um estudo específico que a gente fez do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Lá tem chaves poderosas que você vai poder aplicar na sua jornada e alcançar uma grande transformação na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal Martins e Lessa. Se não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e deixa o like para você espalhar também o Evangelho do Senhor para outros corações. Convida outras pessoas também para fazer parte dessa jornada e ter sua vida transformada em Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.